Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais um episódio do Clubecast, podcast do Clube Empreendedor Brasil. Eu sou Luana Paz, jornalista aqui do Clube Empreendedor, e hoje a gente vai conversar sobre o mindset do empreendedor, saúde mental. A gente vai falar um pouco sobre saúde mental nos negócios, saúde mental na vida pessoal, que tem muita gente que fala de empreendedorismo, mas esquece que a vida pessoal caminha junto com isso, caminha junto com os negócios. E hoje eu convidei Arthur Costa. Ele que é psicanalista e empresário, ele é professor sênior da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica, mais conhecida como a BPC, né? Isso. Arthur, seja muito bem-vindo ao nosso Clubecast. Eu que agradeço, Luana, aqui pelo convite também, pela oportunidade de poder falar aos empreendedores. Afinal de contas, saúde emocional e empreendedorismo precisam andar juntas. Exatamente. O empreendedor precisa de saúde emocional para poder suportar a pressão dos negócios, a relação com funcionários. Não é fácil. Hoje, num país onde a carga tributária já vem apertando o empreendedor no Brasil, ter realmente resistência emocional para esse tempo é desafiador. E exatamente isso que você disse, a questão emocional caminha junto com os negócios, mas às vezes é negligenciada, né? E isso só se torna prioridade quando bate na porta ali, essa questão se torna mais agravante. Você já há 20 anos como psicanalista, já atua na psicanálise há 20 anos, mas como que entrou o empreendedorismo nisso? A psicanálise, ela nasceu de uma paixão de 20 anos atrás. Final dos anos 90, assim, eu estava terminando a minha primeira faculdade, foi quando eu comecei a me interessar por psicanálise. Comecei a estudar psicanálise ali em 99, e ali, iniciando meus estudos de psicanálise, comecei a atender alguns anos depois. Existe uma tradição na psicanálise, assim, principalmente antigamente, de que você demorava um pouco para atender, você não logo se formava e começava a atender. Sempre se criou uma ideia de que era necessário uma experiência maior para poder atender pessoas e fazer uma análise com perfeição. Na verdade, como a gente estava até falando aqui num tempo atrás, o profissional da área de saúde emocional, ele é um empreendedor nato. Só que quase sempre, historicamente, ele é um empreendedor que não sabe que está empreendendo. Ele tem que, muitas vezes, abrir uma empresa, ele tem que gerar nota fiscal. Muitas vezes ele vai estar abrindo o seu próprio consultório. Antigamente, eu estou falando aqui final dos anos 90, como é que começava a trabalhar? A gente juntava 3, 4 amigos, te alugava uma sala. Por exemplo, na Argentina isso é muito comum de acontecer. No Brasil, um pouco mais recente, mas há 20 anos atrás já acontecia. Então, juntavam 4 amigos, a gente via um lugar, comprava um divã, que tinha que ter um divã no consultório. Era praxe para começar de fato a trabalhar. Era o clássico de ter um divã. Hoje em dia, assim, pode ter um divã, até pode ter um divã, mas não tem que ter um divã no atendimento. E aí a gente ia lá, comprava, mobiliava aquele. Então, na verdade, essa questão empreendedora do profissional de saúde emocional sempre existiu. Só que, na verdade, não há uma consciência nesse profissional de que ele é um empreendedor. E isso faz com que, ainda que ele esteja empreendendo, ele vira meio que um empresidiário daquilo. Ele fica preso ao seu negócio, ele não consegue vislumbrar outras possibilidades. Isso quando ele não vai trabalhar de empregado numa clínica, quando ele não vai trabalhar para uma outra empresa e fica ali anos e anos a fio trabalhando com um valor, muitas vezes, muito pequeno, porque ele não tem coragem realmente de empreender. Empreender em psicanálise é uma coisa que a gente faz como a BPC há 23 anos, inicialmente presencialmente, com muitas turmas. A gente já formou mais de 7 mil psicanalistas nesses anos. E depois da pandemia, então a gente migrou para o online, mas migrou com força mesmo. Assim. A gente realmente fez uma transição total. Hoje a gente não tem nenhum tipo de aula presencial em nenhum Essa transição ambiente. para o online teve algum impacto, principalmente pela pandemia? A pandemia ela nos forçou a ter que aprender muito rápido. Aliás, assim, muitos profissionais
quebraram emocionalmente nessa pandemia. Nem todo empreendedor quebrou na pandemia, pelo contrário, a pandemia foi excelente. O e-commerce, quem empreendia com e-commerce, impulsionaram... Foi excepcional. As vendas impulsionaram de uma forma não só brilhante, mas até assustadora, porque teve muito e-commerce que não conseguiu lidar com a quantidade de negócios, enfim. Não se esperava o que pudesse acontecer com determinadas empresas. Dinheiro não some, ele muda de mão. Exatamente. Então, assim, ele foi para as mãos de quem estava mais preparado na pandemia. E quem foi capaz de se preparar rápido na pandemia conseguiu ainda surfar essa onda e encontrar um novo nicho de mercado. Porque, a princípio, para a gente, acabou a escola. Como é que a gente vai fazer para poder alugar uma sala? Não podia, não tinha deslocamento, era sábado o dia inteiro, funcionava praticamente como uma pós-graduação. Então, quando a gente entende assim, a gente precisa ir para online, a gente precisa gravar aulas, a gente precisa... Foi tudo muito rápido. Tanto é que hoje a gente regrava aulas constantemente. O mercado digital, ele é absurdamente dinâmico. O que funcionava há meses atrás não funciona agora. Exato, é muito volátil. Muito. O consumo de conteúdo e a produção de conteúdo tem que ali caminhar juntas, porque às vezes você produz um conteúdo em pouco tempo, já não funciona mais. Não funciona mais. Então, assim, o público vai mudando, o próprio tráfego vai direcionando aqueles cursos para outro tipo de pessoa. Então, hoje a gente trabalha com a Hotmart, que é talvez a maior plataforma de cursos online do mundo, e estamos em constante evolução. Mas empreender no digital, para a gente, é uma coisa nova. A BPC ela tem 23 anos, mas tem 3 anos assim, de empreendedorismo digital. Né? Nesse formato digital, tem dado muito certo. A gente está aí pensando em novas possibilidades, até também, em outros países também, para poder lançar em outros países. A vantagem hoje é justamente não ter essa questão geográfica que a gente tinha anteriormente, quando era um espaço físico. As pessoas, há um tempo atrás, falavam que a psicanálise seria a profissão do futuro. E muito se dizia isso, mas sem entender o que é psicanálise. Então eu te pergunto, Arthur, o que significa psicanálise e o que ela se diferencia da psicologia e da psiquiatria? Qual é a vertente ali, não só de estudo, mas também de tratamento, né, ali direto? Recentemente, a Pasternak e um outro autor lançou um livro questionando a questão da cientificidade da psicanálise. Qual é a base científica? Na verdade, existe uma grande questão mercadológica principalmente entre psicologia e psicanálise. Uhum. Como se, na verdade, houvesse uma competição. Eu fiz até um vídeo recente dizendo que isso é uma grande bobagem, porque não existe uma competição entre psicologia e psicanálise. A psicanálise é um método que visa a investigação do inconsciente. Essa é a proposta da psicanálise. Então, a interpretação dos sonhos, o xiste. O xiste é aquela brincadeirinha que a gente fala, não, mas eu estou brincando, mas na verdade eu estou usando de bom humor para dizer o que eu quero dizer. Então, as entrelinhas, né? As entrelinhas, os xixes. Então, assim, existem vários atos falhos que trazem conteúdo inconsciente e a psicanálise se debruça sobre esse conteúdo inconsciente para interpretá-lo ou ajudar o paciente a interpretar. Então, a psicanálise ela tem como base essencial o inconsciente humano e trabalha com 3 linhas, que seriam neuroses, psicoses e perversões. Lembrando que perversão para a psicanálise não tem absolutamente nada a ver com maldade. Uhum. Perversão na psicanálise tem a ver com questões de cunho sexual. Então, a perversão seria, dentro da perspectiva psicanalítica, qualquer tipo de relação ou execução ou o envolvimento da libido, propriamente do desejo, que fosse fora das regras. Então, a psicanálise ela se debruça praticamente em cima disso. A psicologia ela tem o comportamento como o grande carro-chefe. Não que ela não trabalhe também com o inconsciente, mas não é uma especialista nessa área. As duas áreas trabalham o autoconhecimento. Sim, mas assim, na verdade elas se completam, elas não competem. Porque, na verdade, a abordagem da psicologia é totalmente distinta da psicanálise. E a abordagem da psicanálise é totalmente distinta da psicologia. Então, hoje, é mais uma briga mercadológica do que ideológica. Skinner, por exemplo, que é talvez o escritor principal da psicologia, um dos escritores que ele mais cita é Freud.
Tanto é que ele considerava Freud, a ideia freudiana importante. Então, hoje, existe uma questão mercadológica onde é uma competição por mercado. Não, peraí, eu vou perder o meu paciente para o psicanalista? Não, eu vou perder meu paciente para quem trabalha com TCC? A verdade é que quem é bom nesse mercado hoje não tem dificuldade de ter agenda lotada e não tem dificuldade de empreender. Mesmo que não entenda muito de digital, não tem dificuldade de empreender, ainda que eles não saibam. Tem um monte de profissional da área de saúde emocional que estão empreendendo sem saber. Deveriam procurar mentorias dentro da área de empreendedorismo para que pudessem alavancar seus negócios, que eles nem sabem que têm. Desconhecem, né? Desconhecem sobre isso. Então, assim, na verdade, hoje é uma questão mais mercadológica. A psiquiatria é a parte da medicina mesmo. Então, assim, é uma outra área específica, é a única que trabalha com questões medicamentosas. Então, psiquiatria, psicologia e psicanálise são áreas, sim, de saúde emocional, de saúde mental, mas com abordagens totalmente distintas uma da outra. Elas podem ser complementares, né, São Arthur? complementares. Trabalham uma completando a outra e não competindo, mas dentro do ambiente mercadológico, infelizmente, criaram essa cultura de competição. E por que uma pessoa deveria recorrer à psicanálise? Em que momento, assim, que muitas pessoas, elas recorrem a entender, ter um processo de autoconhecimento e se entender quando bate na porta ali a questão da saúde mental e ela chegou no ponto da crise. É possível chegar a procurar, no caso, recorrer à psicanálise antes desse momento? Em que momento, na verdade, da vida de alguém ela precisa, de fato, procurar a psicanálise? Olha, melhor do que, por exemplo, controlar uma crise de ansiedade, a gente pode aqui, por exemplo, ensinar N técnicas para controlar uma crise de ansiedade. O melhor do que controlar uma crise de ansiedade é não ter uma crise de ansiedade. Então, quando você começa a tratar só os sintomas das coisas, então, assim, eu tenho uma crise de ansiedade, eu começo a treinar respiração diafragmática, suspiro fisiológico, mapeamento de ambiente, eu começo a catar técnica para poder, de alguma maneira, controlar aquilo, eu acabo não tratando a raiz daquilo. Por que eu tenho essa ansiedade? Por que dispara isso? Por que, por exemplo, eu sou um empreendedor que não consigo reter recursos? De repente, eu tenho uma fixação na minha fase anal, por exemplo. A psicanálise, ela trabalha com a ideia de fases psicossexuais. A fase oral, que leva um ano e pouquinho, onde o estímulo, ou seja, a libido, está na boca. Por exemplo, eu tenho hoje exemplos de pacientes meus, empresários, que têm muita dificuldade de fazer capital de giro, de fazer caixa, porque eles tiveram uma fixação na fase anal, ou seja, ali dos 2 para 3 anos de idade, quando então tem o controle dos esfíncteres. O que acontece? Ou ele tem prazer excessivo em expurgar ou de reter. Ele não consegue investir no próprio negócio, ele tem grana para investir, ele não consegue investir no próprio negócio por causa de um trauma infantil. A psicanálise vai ali, né? Na raiz do problema, da questão. O nosso objetivo não é desenvolvimento humano, agora do presente, não é fazer exercícios coach. Não. O objetivo da psicanálise é caminhar junto com o paciente até o conteúdo inconsciente que dispara e que acessa aquele sintoma, para que ele possa pelo menos entender o porquê ele sente o que sente. Eu tenho medo de altura. Por que eu tenho medo de altura, afinal de contas? Então, assim, eu preciso entender o porquê eu tenho medo de altura para que então eu possa controlá-lo, do que simplesmente criar técnicas para poder enfrentar. Então, a psicanálise ela tenta encontrar a raiz do problema. E aí se torna um trabalho literalmente investigativo. A psicanálise tem a fama de ser uma coisa lenta. Isso não é verdade. Isso que é um processo ali do que vai autoconhecimento. levar a vida inteira. Quando é que para a análise? Eu vou ficar a vida inteira fazendo... Não é verdade. A psicanálise, ela respeita processos. Respeitar processos é uma coisa, ser lento é outra coisa. Um bom psicanalista, ele vai conseguir ser célere naquilo que ele se propõe fazer, no tratamento, no resultado do que precisa ser acessado, mas ele entende de que precisa entregar um resultado. Não é uma questão filosófica que sai de nenhum lugar e chega a lugar algum. Não, peraí, eu preciso entender. Eu tenho esse medo, essa fobia, eu tenho isso que me angustia. Então, assim, o que faria uma pessoa procurar a psicanálise? A psicanálise, na minha opinião, é o método mais poderoso para o alívio da angústia humana.
Na minha opinião, não existe nenhum outro método mais poderoso do que a psicanálise no que tange aliviar a angústia humana. Normalmente, a angústia ela antecede a ansiedade. Lembrando de que nem toda ansiedade é ruim, né? Parece que transtornos de ansiedade é ruim. Agora, a ansiedade, ela faz parte, essa adrenalina... Mas isso se tornou até um tabu falar disso, Sim. Porque quando você fala de, eu estou ansioso, aí as pessoas em volta acham que você tem ansiedade, que você toma ansiolítico, mas às vezes você só está ansioso porque você está muito animado para que algo aconteça. Exato. E é difícil, às vezes, você conversar sobre essas questões psíquicas, enfim, de comportamento, porque tem sempre um nome ali que as pessoas já acham que é uma coisa, justamente por ter sido muito falado, mas acaba que as pessoas não procuram um especialista para entender realmente aquilo. Exato. Quem não entende sobre ansiedade vai achar... Falar de ansiedade tá parecendo que tá falando em câncer, já viu? Não posso falar que estou ansioso, porque senão parece que eu estou doente. Exatamente. Não, gente, não é bem assim. A ansiedade, ela pode ser muito saudável se ela for devidamente controlada e se as gestões das emoções forem feitas pelo próprio sujeito. O importante é não tentar fazer isso de forma medicamentosa. E aqui é que talvez esteja uma questão problemática. Porque, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela está trilionária pós-pandemia, então tudo se resolve com remédio. Então, se eu tô sentindo que minha memória está diminuindo, eu vou pedir para tomar Ritalina. Se eu não me engano, hoje o Brasil é o segundo maior consumidor de Ritalina do mundo. E aí eu vou e dou um tipo de combustível. Só que aí o que acontece? A gente não cria habilidade. Quando a gente cria habilidade, a gente aprende a lidar com aquilo. Com o nosso próprio corpo. Exato. Questões estressantes, questões de ansiedade vão fazer parte da vida a vida inteira. Não tem como fugir dessas situações. E como é que a gente vai fazer? Não, eu vou tomar esse medicamento aqui para poder dormir melhor. Dá trabalho criar uma rotina de sono. Dá trabalho você criar As pessoas querem algo imediatista. Isso. Né? Hoje, por exemplo, a maioria dos meus pacientes que chegam no meu consultório chegam dormindo sobre exaustão e não sobre relaxamento. Então, quem dorme sobre exaustão, por exemplo, o sono ele tem 5 ciclos. Isso se você dormir 8 horas. Ele tem 5 ciclos. A forma como você começa a dormir provavelmente vai se repetir 5 vezes na noite. Se você dormir sobre exaustão, você vai acordar cansada. Por quê? Porque você foi levado à exaustão para começar a dormir. Aquele mesmo ciclo vai se repetir 5 vezes numa noite de 8 horas de sono. E quando você acorda cansado, fala, dormi 8 horas e acordei cansado. E acordou cansado. Porque tem gente que dorme pouco e acorda tranquila. Exatamente. E outras pessoas que dormem muito e continua aquele cansaço. Exatamente. Não é a quantidade de sono, é a qualidade do sono. E a forma como se começa a dormir é fundamental para a qualidade do sono. Então, se eu fico lá com o meu celular... Aí quando eu não aguento mais, aí largo ele, vou dormir, pronto, aquilo vai se repetir, aquele loop de exaustão vai se repetir 5 vezes na noite, você vai acordar exausta. E não tem como tratar ansiedade sem tratar sono, não tem como. E a psicanálise, isso eu acho que é uma dúvida também das pessoas, que elas vão com um problema, às vezes... E aí descobrem que tem vários. A psicanálise me fez descobrir milhares de problemas, eu achando que estava tudo solucionado. É meio que um tapa-buraco, aí o outro abre e você tem que ficar indo tapando. Como é que funciona isso na prática, né? Na verdade, a pessoa chega normalmente com uma queixa. Que quase nunca é a real. Nunca é o problema central. Quase sempre a queixa que se chega no consultório não é a principal queixa que aquela pessoa tem. Porque, na verdade, ela tenta distrair a sua própria mente inconscientemente a respeito de uma coisa. Então, eu chego aqui para reclamar da minha mãe, chego para reclamar da minha esposa, do meu filho, do meu patrão. Eu vou porque eu crio uma distração, porque ter que enfrentar a minha autorresponsabilidade quanto à minha saúde emocional é muito mais fácil eu dizer que a culpa é da minha mulher, que a culpa é do meu filho, que é do meu patrão, que é do meu colega de trabalho. É muito mais fácil dizer que a causa do meu descompensar, do meu desequilíbrio é de alguém do que ser minha. O problema é que a psicanálise ela trabalha com autorresponsabilidade. E ela vai sempre trabalhar a ideia de que não adianta você terceirizar. Não, porque minha mãe me bateu quando eu era criança, então eu tenho trauma e por isso eu bato nos meus filhos. Não, isso não é justificativo. Então a psicanálise trabalha com autorresponsabilidade, então ela não é confortável.
Tem muita gente que fala isso. Fui no psicanalista e me senti completamente desconfortável. As pessoas falam, mas não é pra você ir se sentir confortável, é justamente para ele te colocar nessa posição, né? Eu achei engraçado. Eu acho que Luana Piovani que fez isso! Eu adorei a forma como ela respondeu, inclusive. Não é um parque de diversões, mas ela fala. Não é confortável nem pro analista, tá? Porque tem gente que fala assim, não, porque o analista se coloca ali como... Não é confortável nem pro analista. A psicanálise, ela é desconfortável. É você ter que tirar o seu personagem diante de alguém. Ficar vulnerável, né? Ficar vulnerável, é ter que se mostrar. E o pior de tudo não é ouvir o analista, é se ouvir. Eu acho que o desconfortável da psicanálise é que você se escuta. E ao se escutar, você realmente tem hora que você fala assim, não é possível que sou eu. Não é possível que eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Não é possível que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. Porque ali, aos poucos, você vai encontrando um ambiente de segurança e a psicanálise oferece esse ambiente de segurança onde a pessoa possa falar livremente. Por isso, a principal técnica da psicanálise se chama associação livre de ideias, que é quando o paciente é conduzido a falar sem nenhum filtro. Que medo, hein? Mas imagine, que medo, mas assim, é libertador. Deve ser, mas assim, dá um medo, né? Você falar tudo que tá ali nas suas entranhas, você não fala no dia a dia. Sem filtro nenhum, sem nada. Você fala assim, tudo que vem na sua cabeça, chega a ser delirante quando um paciente é conduzido a uma associação livre de ideias. Porém, depois que ele consegue fazer isso, parece que ele tirou um peso das costas gigantesco. E, ao mesmo tempo, ele é confrontado com aquilo que ele disse. Então, agora lide com isso. No caso, é ele mesmo que tem que lidar. Mas o psicanalista ele vai dar o melhor caminho. O psicanalista ele não vai fazer o paciente mergulhar no inconsciente sozinho. Ele vai mergulhar junto. Não sei se você já praticou mergulho alguma vez? Já. Eu sou de Cabo Frio, Rio de Janeiro, estou do lado de Arraial do Cabo, Búzios. Então, assim, aquela região ali é muito bonita. Nenhum mergulho de profundidade é feito sozinho. Exato. O inconsciente é a mesma coisa. Tanto é que Freud defende a ideia de que a autoanálise ela é limitada. Por que eu preciso de um analista? Porque é profundo demais o lugar que eu vou chegar. Eu tenho medo de chegar lá. O que tem nesse porão da minha alma? Porque psique significa alma. O que tem no porão da minha alma? Eu não quero chegar lá sozinho. Então eu preciso confiar no meu analista para que ele possa me conduzir até o porão da minha alma e lá então eu encontrar a causa de muitas coisas que eu sinto hoje. Você também precisa de um psicanalista, né? Para lidar com tanta... Porque você mesmo disse, nessa própria dinâmica de você ouvir ali, sem filtro alguém... Eu acho que isso ser, né, algo que é recorrente, você também precisa enquanto pessoa, enquanto Arthur, não? Sim. Na verdade, na psicanálise, isso é quase que obrigatório. Faz parte da cultura da psicanálise, assim. Todo psicanalista ele tem um supervisor. Por exemplo, eu, por ser um psicanalista experiente, eu sou supervisor de outros psicanalistas. E, consequentemente, eu tenho o meu supervisor. Por quê? Não tem como eu submeter ou conduzir pessoas à análise e não ser submetido à minha análise. E de poder conversar com um analista ainda mais experiente do que eu sobre os casos clínicos que eu estou enfrentando. Então, assim, não existe psicanálise de analista que não faz a própria análise. Não existe. Isso não é possível. Então, assim, todo psicanalista, ele também... Que é uma pessoa ali também, né? Não é exato. só um... Né, que a gente tem essa figura de uma pessoa super equilibrada, e aí está em outro patamar da existência humana, só que é um outro ser humano. Aquela série Sessão de Terapia é legal demais, né? Exato. O cara chega ali, olha para o outro e faz as perguntas enigmáticas para o outro. Mas aquela série mesmo, Sessão de Terapia, é muito interessante, porque quem fez estudou. Porque mostra a transferência, contra-transferência que acontece do analista e a importância dele e o supervisor. Tem a supervisão naquilo lá também. Então, assim... Não tem como fazer análise sem ser analisado, sem submeter a análise. Aliás, a psicanálise ela nem pode ser entendida. Por exemplo, os escritos psicanalíticos são antigos, de mais de 100 anos. Então, assim, é uma leitura muito densa, complexa, escrito, a maioria, Áustria, Alemanha, então traduzida para o português nos anos 70, início dos anos 70. Então, é uma leitura muito complexa. A análise é a chave hermenêutica da psicanálise.
Não tem como estudar psicanálise sem análise. Não tem como entender a teoria psicanalítica sem se submeter a uma análise. Porque você chega exatamente num lugar do outro que para ele é novo e obviamente para você também, que você desconhece aquele paciente 100%. E a gente vive muito de máscara, né? A gente vive uma coisa socialmente, do que é socialmente dito e aceito. E aí a gente trazendo isso um pouco para o empreendedorismo, rola muito isso no mundo dos negócios. Quanto mais bem afeiçoado, quanto melhor você se coloca para os outros, mais negócios você fecha. E são muitas máscaras, né? No português, claro, são muitas máscaras. E aí como é que você analisa também essa saúde mental dos empreendedores que se afastam, se distanciam desse eu e fica naquela persona ali só do mundo dos negócios? Isso não fica, talvez, viciante e aí pode ocasionar algum problema de saúde mental mesmo? Olha, eu diria que o maior erro do empreendedor hoje é ele conhecer mais do negócio dele do que dele mesmo. Então ele estuda muito, ele faz muito curso, ele viaja, ele se prepara, ele domina praticamente tudo sobre o seu negócio. Quando o assunto é ele não sabe nada sobre ele. Ele sabe pouquíssimo a respeito da sua personalidade, da sua forma predominante de aprender. Você tem um temperamento predominante, você tem uma forma predominante de aprender. Tem aquela pirâmide de Glaser que diz assim, tantos por cento você aprende, mas eu sou um auditivo, eu sou um visual, eu sou um sinestésico. Como é que eu interajo com outros temperamentos? Qual é o meu perfil e qual é o perfil das pessoas que eu tenho que lidar? Então, quando falta ao empreendedor conhecimento dele mesmo, mais hora, menos hora, o negócio dele vai ficando estranho para ele mesmo. Parece que o negócio não é dele. Você não vê a cara do empreendedor no seu próprio negócio, porque ele não sabe quem ele é. A falta de identidade, a falta de conhecimento próprio do empreendedor faz com que chegue uma hora que parece que há um divórcio entre o negócio e o empreendedor. Ele olha para o negócio e fala, esse negócio é meu, você olha para o negócio e olha para o empreendedor e fala assim, cara, não é possível que seja da mesma pessoa. Da mesma pessoa, Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Então, o erro do empreendedor é investir em tudo, mas não investir na sua saúde emocional, principalmente no seu autoconhecimento. Quanto mais ele souber quem ele é, ele vai saber como imprimir a sua identidade no seu negócio. E aí, sim, a gente começa a entender de que razão social não é um número, não é um CNPJ. O porquê o meu negócio existe? Qual é a razão social do meu negócio? Por que a minha empresa existe? Qual é a missão da minha empresa? Quando o empreendedor não sabe qual é a missão dele, qual é o propósito de vida dele, ele só está abrindo um negócio para ganhar dinheiro. Não existe razão... Gente, razão social... Razão social é o porquê a sua empresa existe. Eu não sei nem por que eu existo, eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu vou saber o porquê da minha empresa? Também não vou saber. Então, o empresário, o empreendedor, que ele sabe quem ele é, ele vai saber colocar a digital dele e a identidade dele no negócio dele. E aí, quando você olhar para o negócio e olhar para o empreendedor, falar, esse negócio pertence a essa pessoa. Então, Arthur, tem muito empresário, empreendedor que lê aqueles livros de autoajuda, né? Que tem ali vários caminhos de você ser mais persuasivo, você conseguir fechar um negócio com maestria, né? Você fechar rápido, não precisar tentar ali convencer o outro. Só que isso é lindo na teoria, né? Na prática, acaba que como você mesmo disse, esse ser, quem é o empreendedor na vida pessoal dele, se coloca, as questões emocionais se afloram ali. Mas quais, de fato, as questões emocionais, as pautas emocionais podem atrapalhar ou ajudar na hora de você fechar um negócio, convencer o outro de que o seu serviço, seu produto é muito bom? A questão da gestão das emoções, ela é fundamental para os negócios. Dinheiro é um assunto emocional, altamente emocional. Tanto é de que nos momentos mais importantes, até os momentos mais festivos e tristes, o dinheiro está sempre envolvendo isso. Quando a gente fala de fechar negócio, a gente está falando de money, de dinheiro, de realmente captar capital para o seu negócio. Então a gente precisa entender que se a gestão das emoções não for devidamente feita, se o empresário não tiver habilidade emocional, e aí, gente, você pode ler o livro que for, você pode tomar o medicamento que quiser, ele não vai te dar. Por quê? No fechar de um negócio, você é testado. Você é testado. Por exemplo, na terapia, o terapeuta ele é testado o tempo todo. Eu sei que eu sou testado pelo próprio paciente. Ele, por exemplo, ele me testa para ver se eu vou julgá-lo pelo que ele vai me dizer. E se ele sentir que ele for julgado, ali para frente eu prejudico o próprio tratamento terapêutico.
No fechar de um negócio, um está testando o outro. Um está testando o outro o tempo todo. E nesse jogo de testar o outro, quem tiver maior gestão emocional vai sair na vantagem naquela negociação. Ou seja, quem tiver mais inteligência emocional, como alguns preferem nomear, vai sair mais bem sucedido naquela negociação, porque vai saber negociar com o outro, vai saber ser testado pelo outro e manter a sua conduta, o seu posicionamento, o valor do seu negócio. Muitas vezes tem gente que fecha um negócio por emoção e tem prejuízo. Prejuízo, literalmente. E depois pensa assim, como é que eu fechei aquilo? Onde que eu estava com a cabeça para poder fechar aquele negócio? Será que eu não fiz o cálculo? Não, porque ele foi testado pelo negociador naquele momento e ele, infelizmente, não foi capaz de fazer essa gestão. E repito, isso é habilidade, isso é treino. Isso é treino. Que não pode ser aprendido, aí, assim, não estou aqui de jeito nenhum depreciando o trabalho dos coaches e desse trabalho de desenvolvimento pessoal. Porém, eu acredito de que habilidades para um empresário vão muito além de um final de semana intenso, uma imersão, numa imersão, né? Sabe? É bem interessante. Eu acho que pode trazer vários insights importantes para o empresário, mas não é suficiente. É necessário uma disciplina. É como se eu fosse para uma academia um final de semana e falasse assim, nossa, que resultado incrível que eu tive aqui nessa academia. Não, gente, eu fiz o exercício, fiz a série, mas eu fiz um final de semana. Se eu não fizer diariamente, não tenho resultado. Psicanálise é meio que a academia do autoconhecimento, exatamente, né? Você tem que ali ter uma frequência, senão não dá resultado. Na verdade, o objetivo da psicanálise é te ensinar a você lidar com os seus medos, seus traumas. Nem tudo vai ser sarado, nem tudo vai ser curado. Às vezes eu só preciso identificar e aprender a lidar com um trauma que eu tive. E ali, então, entender o porquê eu tenho aquele sintoma. E aí, quando eu for testado e quando um gatilho for disparado justamente naquela área ali, eu sei como desarmar aquela bomba. Eu sei como colocar o pino na granada de volta para não explodir e perder um negócio por um detalhe. Por um detalhe. E muito dessa questão dos negócios, quando a gente fala sobre isso, voltado ao empreendedorismo, que muito se fala, já que a gente é um clube de empreendedores, né? Às vezes a gente ouve muito de empreendedores no momento do networking, que o networking não é necessariamente somente voltado para negócios. Às vezes é só para você ouvir. Porque às vezes eles mesmos falam que assim, fechei um negócio, mas parecia vazio. Porque negócios são pessoas, mas para o outro que está do outro lado da mesa, eu não fechei porque eu não senti que era uma pessoa, parecia um robô. E aí falta essa proximidade. O quão distante a gente está do outro nesse sentido, Arthur? Olha, aí eu vou ter que puxar a sardinha para a psicanálise, porque o que acontece? Hoje, por que alguns empreendedores... interessante que um advento que eu vi acontecer depois da pandemia, empreendedores da área de estética começaram a procurar estudo de psicanálise. Eu de verdade, eu queria entender no início, por exemplo, por que tanto? Manicure, cabeleireiro, por quê? Porque normalmente é um trabalho demorado. Por exemplo, eu não sei, um tratamento de cabelo vai levar lá 2, 3 horas fazendo, dependendo da unha, 1 hora, 2 horas fazendo, e ali há uma conversa. Por exemplo, motoristas de aplicativo procurando estudar psicanálise. Gente, motorista de aplicativo, por quê? Porque ele conversa com o paciente. Exatamente. Assim, é com terapia ou sem terapia que você quer a unha? É com terapia ou sem terapia? A minha tem sempre terapia. Eu já deixo claro, tem alguns psicanalistas que nem gostam da gente chamar a manicure de terapeuta, mas a minha é minha terapeuta. A gente conversa ali sobre a vida e às vezes o outro nem tem um discurso técnico, mas só de você falar, você tira um peso, sabe, das suas costas. Exato, mas aí é que tá, por exemplo, a psicanálise, ela te dá uma escuta técnica, porque a psicanálise ela não trabalha com conselhos, a gente não dá conselho para ninguém. Exato. A psicanálise trabalha com escuta. Então a escuta do psicanalista ela é diferente da de todo mundo, Tanto é que o psicanalista ele trabalha com a fala do outro. Então, à medida do momento que a sua escuta começa a ficar técnica, você começa a escutar o que não é dito, o que não é verbalizado. E aí a sua leitura do outro fica muito mais sofisticada, muito mais refinada. Então, assim, num network, que nem sempre você fecha um negócio, mas você escuta pessoas e você aprende muito com o que o outro está dizendo, você, com uma escuta técnica, eu diria que um psicanalista no mundo de negócios, num ambiente de forte network,
quem tem conhecimento de psicanálise e tem uma escuta mais técnica vai absorver infinitamente mais naquele ambiente de network do que qualquer outra pessoa. Porque a escuta do psicanalista, ela é técnica, ela é apurada para prestar atenção no que é importante. Porque às vezes numa conversa a gente distrai o outro, distrai. Mas a escuta do psicanalista é assim, você vai e pode falar o que você quiser. Eu vou prestar atenção no que é importante e vou pensar aquilo. Que a gente chama de atenção flutuante. É uma técnica da psicanálise chamada de atenção flutuante. Você vai falando, a gente vai batendo um papo num restaurante, em qualquer lugar, e aí eu vou pensando o que é importante. Isso é atenção flutuante. Você pode falar de forma desorganizada e eu vou organizando o que é importante que você está dizendo. Então, assim, aí quem tem conhecimento de psicanálise e está no mundo dos negócios, o network vai para um outro patamar. Outro patamar, exato. E assim, a questão da pauta saúde mental, ela se tornou muito famosa, né, ultimamente, porque a gente começou a nomear o que antes não era nomeado, né, a gente começou a dar nome para as coisas. Isso também é um problema. E aí eu queria saber de você como é que você vê esse interesse das pessoas também por saúde mental, às vezes, mas não por recorrer a um especialista, mas só para entender como é que funciona pela internet. Aí o conhecimento fica restrito só em ler um artigo na internet ou assistir alguém falando e não procura realmente uma ajuda ali de one-on-one, né? De fato com um especialista para ele. A verdade é que assim, saúde emocional, eu tenho uma perspectiva, assim, uma análise minha, historicamente. Por exemplo, a psicanálise começa início do século XX. Era um ambiente de guerra e de pandemia, era a gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial. Depois, nos anos 40, a gente tem um segundo movimento psicanalítico, primeiro com Freud, segundo com Jacques Lacan na França, onde a gente tem a Segunda Guerra Mundial e epidemia de tifo. Hoje, eu acredito que a gente está no terceiro e talvez o maior movimento psicanalítico da história, porque a gente está num ambiente de guerra e também de pós-pandemia. Muito parecida com o evento original. Sempre que tem um ambiente de guerra, hoje a gente tem 2 em curso, por exemplo, em um ambiente pós-pandemia, ou seja, um ambiente que vem depois de uma privação, de um afastamento social, vem uma época de compulsões. Quase sempre que a humanidade entra num loop de se isolar, depois ela quer compensar o isolamento, e aí então ela vai buscar prazer desacerbadamente. Então quem come vai comer mais, quem usa droga vai usar mais e consequentemente o controle sobre o prazer vai ser muito menor. O que eu diria é que assim, hoje é notório que a gente vive uma psicopandemia. Graças a Deus, assim, a Covid praticamente zerou, diminuiu, já não oferece tanto perigo, mas matou muita gente, centenas de pessoas no mundo, centenas de milhares de pessoas no mundo todo. E hoje a gente tem uma psicopandemia, a gente tem pessoas quebrando emocionalmente, como eu estava falando. Nem todo mundo quebrou financeiramente, mas emocionalmente muita gente quebrou nos últimos anos. Muitos anos. E isso fica notório em tudo. As últimas eleições foi prova do quanto a gente colapsou nas emoções. E aí aquela tese do Augusto Cury, da síndrome do pensamento acelerado, e assim é um orgulho para o Brasil a gente ter o psiquiatra mais lido do mundo brasileiro, quando ele, há quase 10 anos atrás, levantou uma tese da síndrome do pensamento acelerado, ou seja, nós iríamos quebrar pela grande quantidade de informação. Não que nem eu nem ele somos evolucionistas, mas a evolução das espécies ela é incontestável. Ainda que ser evolucionista seja diferente. Mas a evolução das espécies é incontestável. A quantidade de informação que é despejada sobre o ser humano hoje, de qualquer faixa de idade, é infinitamente maior do que era 10 anos atrás e do que era 3 anos atrás. Hoje talvez a informação dobra muito rápido. Talvez por isso que a gente tenha entrado em um momento da sociedade do burnout, né? Exatamente. A verdade é que a gente está absurdamente desgastado. As pessoas estão vivendo já um ambiente extremamente inóspito emocionalmente. Então, o que vai acontecer nos próximos anos, acredito, eu acho que realmente vai acontecer isso, assim como uma pessoa tira uma foto na academia assim, tá pago. O meu sonho... Que façam isso. Não, o meu sonho é ver assim, o orgulho do psi, sabe?
Muito bom. O meu sonho é alguém fazendo, porque assim, o orgulho da Nutri, o orgulho do personal, o meu sonho, mas eu acho que isso vai acontecer, não vai demorar muito. Não vai demorar muito, desde que grandes profissionais, atletas, por exemplo, o próprio Gabriel Medina parou, no auge da sua carreira, ele parou para tratar o emocional. A atleta americana, no meio da Olimpíada, falou, eu não vou concorrer para tratar o emocional. Isso então, configura burnout, né? Isso, na verdade, configura esse despertar para a saúde emocional. Uhum. O mundo acordou, a verdade. O mundo acordou. Nesse ambiente de guerra e de pandemia, o mundo acordou. A gente precisa ter cuidado com saúde emocional. E isso, assim, é favorável para o mercado de profissionais da área de saúde emocional e, ao mesmo tempo, é o olho do furacão. Porque o tipo de coisas e a intensidade dos problemas que a gente enfrenta hoje, posso falar isso com a autoridade de alguém que atende há 20 anos, é muito diferente de 5 anos atrás. O nível de ansiedade, a quantidade de pessoas com burnout, por exemplo, em ambientes de trabalho múltiplos, de gente que nem trabalha e tem burnout. Desenvolve burnout. É gigantesca. É gigantesca. E não é modinha, não. É sério o negócio. A coisa é séria. Essa queima externa vem também dessa grande quantidade de informação. Então, o burnout, ele não é exclusividade de trabalho. A empresa não é a grande vilã. Sim, a empresa pode criar um ambiente inóspito que vai favorecer o desenvolvimento desse tipo de síndrome. Agora, outros ambientes, o próprio ambiente econômico do país pode favorecer isso. O próprio ambiente de transporte, de saúde pública, de políticas públicas, o ambiente da família, da casa, do relacionamento entre esposa e filhos, todo tipo de ambiente externo que gera um fator que seja realmente estressante ao extremo, pode ser um agente para desenvolver o burnout, que hoje é talvez aí um dos grandes vilões, principalmente para a empresa, porque o funcionário ele começa a baixar a energia, vai diminuindo a memória e ali o resultado já não é entregue da mesma forma. Né? E aí o prejuízo financeiro para a empresa também. E como é que essas empresas podem se preparar para isso, já que é uma questão não só de saúde, mas também física, né? Tipo, que envolve tudo, né? Não saúde mental, mas física também. Saúde social, porque é como as pessoas estão se relacionando no trabalho. Como é que elas podem trazer essa abordagem para esses funcionários para investirem tempo em psicanálise ou, enfim, qualquer outra terapia, enfim, qualquer outra metodologia mesmo para trabalhar essa saúde mental? O que as empresas precisam fazer realmente, primeiro, criar um ambiente que não seja excessivamente competitivo. No ambiente hoje empresarial que a gente está, a competitividade ela é comum, ela faz parte do sistema empresarial. Agora, quando essa competitividade ela é tóxica, a gente começa a tornar essa competitividade para chegar a alcançar uma meta, para poder chegar a um resultado, se tornar extremamente tóxica. A equipe ela já não anda mais junto, é cada uma para o seu lado, tentando cada um alcançar o seu objetivo. Parece que nem trabalha todo mundo na mesma empresa. Na mesma equipe, né, muitas vezes. A gente deixa de ser equipe, cada um olha para o seu e tenta alcançar. Então, esse tipo de ambiente excessivamente competitivo precisa ser desfeito. Isso não é bom para a empresa. A empresa pensa assim, não, a gente está alcançando, olha como é que eles estão brigando um contra os outros. Não, isso é um tiro no pé que o empresário pode dar. Uma segunda coisa que a empresa precisa criar é assim, empresas costumam ter SAC, que é uma ouvidoria para o cliente e para o colaborador. Quem ouve o colaborador, afinal de contas? Será que só ouvir o cliente que interessa? Será que só ouvir aquele que compra o nosso produto que interessa? E o colaborador? Quem é que vai ouvir o colaborador? Que ambiente de descompressão existe dentro da empresa para que o colaborador possa descompressar? Sem ele ter que ficar fazendo fofoca um do outro na hora do almoço, que tal oferecer ele um ambiente onde ele possa falar com segurança de que aquilo não vai vazar dali, de que aquilo não vai ser dito? Uma ouvidoria interna. Exatamente, né? Uma ouvidoria interna. Então, empresas que investem num ambiente de descompressão para ouvir o colaborador
cria para ele um ambiente de descompressão e, com certeza, isso vai favorecer em muito para que o burnout não, em qualquer estágio, seja desfeito ou diluído por um ambiente saudável como esse. E, por último, assim, a empresa ela deve não apenas incentivar, mas, se puder, óbvio, dependendo da empresa, oferecer ao funcionário um profissional da área de saúde emocional que possa auxiliá-lo e que possa oferecer a ele esse ambiente de segurança para haver essa descompressão. Maravilha, Arthur. Eu vou pedir para que agora você olhe para essa câmera aqui e diga o porquê que as pessoas devem recorrer à psicanálise com o Arthur Costa, que vão assistir esse podcast e que teve de fato, esse acordar para a saúde mental e querem fazer uma autoanálise. Olha, se você se sente angustiado de alguma forma, se você quer entender o porquê dos seus medos, se você é empresário e entende muito do seu negócio, mas não entende de você, se você sabe muito pouco a respeito de você, olha, a psicanálise ela pode te ajudar em muito. Eu não estou fazendo aqui uma propaganda própria, mesmo porque eu nem tenho agenda aberta para esse ano. Mas existem inúmeros profissionais, a BPC mesmo tem formado inúmeros profissionais de alta qualidade, treinados, preparados para a clínica psicanalítica e que pode ajudar muito a você que precisa entender e se tornar o gestor das suas próprias emoções. Então, se você entende de que você não está sabendo lidar com a sua ansiedade, de que as suas relações interpessoais, que a sua tomada de decisão está prejudicada, procura um analista o quanto antes possível e com certeza você vai ser o maior beneficiado disso tudo e com certeza a sua empresa também, caso você seja um empreendedor, vai usufruir dos benefícios de um empreendedor emocionalmente saudável. Maravilha, Arthur, muito obrigada por esse papo. Acho que até desmistificou um pouco da minha visão, né, sobre psicanálise, muito do que a gente consome na internet, né, e acaba mudando ali a nossa percepção. Muito melhor conversar com um especialista do que ouvir, às vezes, o que as pessoas acham da psicanálise ou deixam de achar. Tem algum lançamento da BPC que você possa falar em primeira mão pra gente? Sim, tem um lançamento, a gente faz isso apenas 2 vezes por ano. É bem limitado para um grupo muito seleto, acho que vai até o finalzinho agora de março, que é o PHE, Programa de Harmonização Emocional. É uma psicoterapia breve de 12 sessões, onde a gente trata a harmonização de temperamentos, a harmonização de sono, a harmonização de sexualidade, por exemplo, a harmonização das finanças, dinheiro emocional, como pensar dinheiro. Então, assim, são 12 sessões tratando vários assuntos, múltiplos, e é uma mentoria feita para terapeutas. Então, o PHE Pro, o Programa de Harmonização Emocional, é porque, assim, no uso comum, fala assim, a harmonização vem logo facial, né? Exato. Vem logo facial. Mas eu brinco assim, a beleza, ela vem daqui. De dentro, né? Exatamente. Ela vem daqui. Então, assim, eu recomendaria antes, nada contra, gente, de jeito nenhum, a cirurgia plástica. Eu acho que muitas vezes até é recomendável para a autoestima, mas assim, antes de pensar em harmonizar o rosto, pense em harmonizar as emoções, sabe? Para você não começar excessivamente a fazer plásticas para consertar o que está dentro da mente. Exatamente. Que às vezes você conserta e vem outro problema. Exatamente. Você acaba identificando outro problema. Exato. Muito obrigada, Arthur. Essa foi mais uma edição do Clubecast, podcast do Clube Empreendedor Brasil. A gente conversou hoje com o Arthur Costa e que trouxe, né, esse assunto desse despertar para a saúde mental. Então, você, empreendedor que assistiu esse conteúdo, desperte e contate ele para, de fato, fazer uma autoanálise, de se descobrir e investir esse tempo em autoconhecimento. Até a próxima.